Nossa, de assistir, não vou me iludir. É tanto a opção, olha é essa vontade ofensa. até de desistir. Coisa Se ele linda. não funcionar, espera. Se ele não funcionar, espera. Eu não tenho tempo nem de levar a mão. É tanta mensagem Fala, que eu povo lindo, bom dia a todas e a todos aí. Estão conseguindo ouvir o prof? Tá todo mundo ouvindo? Bom dia, professor. Tudo certo? Joia? Beleza? Maravilha, tá? Se puderem usar o áudio para falar comigo aí, tá? Porque daí eu já consigo ouvir em tempo real. Deem uma olhadinha, vocês estão conseguindo ver. Eu vou tentar espelhar aqui. Todos estão com acesso aos slides ligado aí? Tá todo mundo com o slide, beleza? Todo mundo está vendo o slide? Joinha! Então, hoje nós vamos iniciar a nossa próxima apostila, né? E aí, se vocês já estiverem com ela em mãos, nós vamos iniciar na página final aqui. 226, né? 226 aqui, ó. Beleza? Tá todo mundo acompanhando? Joia! Maravilha. Deixa eu abaixar aqui. Ó, vocês estão olhando, eu fiz uma pequena linha do tempo para vocês darem uma olhada. O que nós vimos até agora e o que nós vamos ver a partir de então. Beleza? Então, ó, o primeiro conteúdo lá no começo do ano ainda, nós vimos aqui, deixa eu só pegar minha anotação, cadê meu desenho, minha canetinha, joia. Aqui, ó, nós vimos um pouquinho sobre mitologia, né? Sobre mitologia, né? Que foi onde a filosofia passou a surgir a partir da identificação de algumas contradições em relação ao mito, né? Mas ela não nasceu de uma ruptura completa. Aí depois nós vimos aqui, ó, os primeiros filósofos, estão vendo aqui? O senhor está assinalando, ó, os primeiros filósofos. Aqui estão as ideias, aqui embaixo os principais, né? Estão vendo aqui, ó? Então, o primeiro período da filosofia, vou colocar primeiro período, que é o período pré-socrático, né? Eles queriam entender, então, a origem de todos os seres. Então, é um período cosmológico. Eles queriam entender o cosmos, o universo, a origem, onde tudo vem, onde tudo provém. Aí, depois, né, no período pré-socrático, vem o período socrático, período de Sócrates. Por que mudou? Porque agora o foco é outro. O foco é compreender o ser humano, não mais o universo. Eu quero entender sobre ética, política, conhecimento, busca pela verdade, o que eu posso conhecer. Maravilha. Então, esses aqui são os filósofos clássicos. Vamos lá, tem mais gente para entrar aqui. Cadê o povo? A Kátia. Maravilha. Então, nós vimos até o período socrático. Agora nós vamos falar do período helenístico ou do período helênico, que é o período pós-socrático, que vem depois de Sócrates. Beleza? Então, nós vamos falar agora sobre as 3 principais correntes, né? Na realidade, são 4. Aqui não está o cinismo, mas nós vamos começar pelo cinismo. Então, nós vamos falar hoje sobre o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, tá? Vai ser mais ou menos nessa ordem. Então, a filosofia helênica, para vocês compreenderem, a filosofia helênica, ó, aqui, ó, o senhor está simbolizando, ó, estou grifando aqui, ela começa no século III e vai até o século, ela vai até o século I, antes de Cristo. Então, vai do século III antes de Cristo até o século, mais ou menos, I depois de Cristo. Então, dura aí 400 anos em média.
e eu vou dar um panorama histórico para vocês aí compreenderem melhor. Beleza? Cadê as anotações aqui? Vamos passar para a próxima parte. Deixa eu só limpar aqui, né? Maravilha. Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Meus lindos e minhas lindas. Dei uma olhada nessa imagem do barril aqui. Eu gostaria que vocês falassem. Podem falar usando o microfone mesmo, porque daí eu acho que fica mais rápido o nosso contato. Quem não estiver entendendo, me pergunte, tá? Então, eu vou começar com a primeira corrente aqui, que é a corrente cínica, o cinismo, que deu origem, então... Na realidade, eles deram origem ao período helênico de maneira concomitante. Então, o helenismo é o momento onde toda a cultura grega foi espalhada, né? Por onde hoje é entendida ali, não só a Europa, mas por parte do Oriente também. Então, o helenismo, na filosofia, ela tem uma característica. É um momento onde as questões não são mais em relação à política, às questões sociais, às questões do grupo, tá? Então, agora as reflexões filosóficas voltam-se ainda por questões éticas de como devemos viver, mas ela diz respeito ao indivíduo. Agora a filosofia é muito mais introspectiva, muito mais interiorizada. Beleza? Estão entendendo? Então digam sim. Quem vai dizer sim? Quero ouvir a voz de vocês. Estou carente da voz do aluno. Sim! Isto, beleza, Kátia? Anima esse povo aí, hein? O pessoal está com vergonha. Tá? Beleza, maravilha. Então, eu acho que vocês já ouviram a palavra, muitas das palavras que vocês ouvem têm a ver com a origem dela, ou em grego ou em latim, mas que derivou de alguma corrente filosófica, meus lindos. Olha que massa! Quem nunca falou assim, esse cara é cínico? Vocês têm ideia o que significa a palavra cínico? Cínico vem do grego, que significa vida de cão. Quantos quer falar que alguém vive como um cão? Olha aqui a imagem, ó. Olha o prof anotando aqui, ó. Deixa eu só pegar isso. Ó, olha os cães aqui, ó. Quando você quer dizer que alguém vive como um cão, você chama ele de cínico. Mas a configuração, né, a contextualização do sentido, do significado da palavra cínico veio por meio de qual filósofo? Quem que inaugurou essa escola filosófica? Olha aqui, ó. Mais ou menos aí por volta do século III, Diógenes de Sinope inaugurou o cinismo. O que valorizava o cinismo? Olha aqui, ó, leiam com o prof. O objetivo era apresentar um caminho para a felicidade. Então, é uma questão ética ainda. Os cínicos, como os epicuristas, os estoicos, que a gente vai ver mais para frente, eles também queriam buscar a felicidade. Só que o caminho deles não é mais na polis, na cidade, com a vida pública, com outras pessoas. Agora é mais uma vida individual, introspectiva. E Diógenes dizia o quê? Que o foco para atingir a felicidade é viver com aquilo que é essencial. Sem riqueza, sem poder, sem glória, sem fama, sem convenções sociais, as regras sociais, as imposições que a sociedade coloca para nós, é como se fossem algemas que nos prendem no mundo artificial. E quanto mais eu viver pautado naquilo que é essencial para a gente viver, mais próximo da felicidade. Quanto mais próximo da vida de um cão, olhem aqui, ó. Por que cinismo tem a ver com cão? Porque os cães vivem apenas para sobreviver, então eles precisam de comer, eles têm necessidades fisiológicas e a necessidade de reprodução, né? Exatamente. Então, era isso que o Diógenes tentava fazer. Quem que lembra? Tem uma série muito especial que vocês acompanharam aí na infância, junto comigo, porque nós somos da mesma época, que lembra muito o Diógenes. O Diógenes, vou dar uma dica, ele morava num barril
Chaves! Chaves, isso, meus lindos. Olha aqui, ou não. Hoje nós vamos filosofar sobre o Chaves. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar com o som, tá? Mas eu vou tentar colocar para vocês um trecho aqui, ó, do Chaves. Só deixa eu apagar aqui um pouquinho. Isso. Ops. Só para o senhor limpar aqui, beleza. Aí eu volto. O pão do Chaves. Corta. Corta a produção para mim. Vamos filosofar aqui, meus lindos. O Chaves, o que importava para ele? Qual era o sentido da vida para o Chaves? Ele vivia pautado em qual tipo de felicidade? O que gerava felicidade para ele? O que ele procurava de satisfação? Comer. Não era o pão com presunto? Presunto. Né? Exatamente isso. Então você perceba que ele não estava a fim de querer ter coisas caras, querer ser melhor que o outro, como o Kiko, né? Representando a classe média brasileira. Então ele mostra que ele vivia numa necessidade estritamente essencial. Então aqui eu não vou terminar o Chaves, deixa eu só acelerar, ó, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê? Ó, aqui ele está trabalhando, né? No, no restaurante da Dona Florinda. Lembram que ele sempre tentava conquistar os clientes para que os clientes dessem um pouco daquilo que eles estavam se alimentando. Então isso mostra, isso é muito notório, demonstrar aquilo que é estritamente essencial. E o Diógenes, ele debochava das pessoas que viviam pautado na honra, na glória, na fama, no poder, no dinheiro, na ostentação. Eu fico pensando hoje Diógenes no mundo virtual, né? Como o nosso, como que ele se comportaria? E aí, um dos grandes problemas nossos hoje em dia são doenças psicológicas que afetam a nossa mente. Você pode ter certeza que eu acho que se a gente aplicasse um pouquinho da filosofia de Diógenes e de outras correntes filosóficas hoje, a gente não teria um alto índice de depressão, de tentativa de suicídio, de frustração. Então, eu acho que o Diógenes tem muito a ensinar para nós no mundo contemporâneo, que é um mundo onde nunca se produziu tanta coisa, tanta tecnologia, tantos artefatos, né, modernos, mas que ao mesmo tempo desumanizou. E o que o Diógenes estava procurando era aquilo que é essencial para a vida, né? Aquilo que é essencial e muitas vezes, Exupéry já dizia isso, aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Tem uma passagem muito bacana, o Diógenes é da época do Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, o grande imperador romano. Chegou uma época, aí eu vou ficar de pé, que o imperador chegou para Diógenes, né? E o Diógenes estava sentadão, né? Tomando um sol ali, maravilhado, aproveitando aquilo que é natural, né? Que é o sol. Aí, Alexandre, né? Que ele é gostosão, um pouquinho menos do que eu, chegou na frente de Diógenes e falou assim: Diógenes, sou a pessoa mais poderosa desse império. Diga o que queres, que com o meu poder eu posso lhe dar. Vejam a moral da história. Aí Diógenes olhou para o Alexandre e falou assim: não me tire aquilo que não podes me devolver. Não me tires aquilo que não podes me devolver. Afaste-se do meu sol,
Então, o Alexandre, então ali é muito interessante porque eles estavam o quê? Demonstrando dois valores. Um é um valor social, que é o status, a honra, o poder, a glória, e de outro, Diógenes, que vivia como um cão, por isso cínico. Por que ele foi chamado de cínico? Por que cinismo? Por que vida de cão? O cínico é aquele que debocha do outro. Porque o discurso do outro não o agrada, não o sensibiliza. E Diógenes, ele queria apenas o sol, o brilho do sol, o calor do sol, aquilo que é essencial, né, que hoje a gente sabe que é a vitamina D, é muito mais importante do que o poder do imperador. E ele debochava das pessoas. Então a filosofia dele era uma filosofia do deboche, digamos assim. O cinismo tem essa característica. Então ele repudiava, tá? Todas as convenções sociais. Então ele andava praticamente pelado, vivia num barril, então ele precisava do mínimo. É como se fosse hoje as pessoas que vivem em marquises, no centro de Curitiba, por opção. Por opção. Tá? Não só em Curitiba, né? Mas como várias partes do Brasil e do mundo. Então essas pessoas, elas são contra as convenções sociais. Então é interessante a gente entender se todo mundo que mora na rua é infeliz. Será que só porque eu tenho casa eu sou feliz? Isso é um conceito muito materialista de felicidade. Eu julgo a felicidade do outro a partir da minha referência. Então é muito perigoso isso, tá? Então é o que o prof deixa aqui sobre o cinismo, tá bom? Então Diógenes aí é do século III, antes de Cristo, certo? Então dá para vocês usarem muita coisa dele, tá? Depende da temática que for cair no vestibular, dá para vocês abordarem. Aqui eu não vou insistir muito, não é um conteúdo que, digamos assim, seja essencial para vocês, mas é uma corrente filosófica que teve a sua importância, mas eu vou comentar brevemente, que é o ceticismo, né? O cético é aquele que descrê. Então, o ceticismo, ele não acredita que exista uma verdade absoluta. Para eles, toda verdade é relativa. Então, quando alguém faz uma afirmação, eu posso negar, né? E o ceticismo teve três fases. Ela começou entre o século IV e o século III a.C., que é o ceticismo antigo, a primeira fase. A segunda fase é o ceticismo acadêmico, do século III ao II a.C., e o novo ceticismo, que é do século I ao século II depois de Cristo. Então, a última fase ela começa no século I a.C. e vai no século II, vai até o século II depois de Cristo. Um dos principais nomes da corrente cética foi o filósofo Pirro, tá? Pirro. O que ele nos ensinou? Que existe uma imprecisão no pensamento racional e dos sentidos, pois ambos oferecem sensações variadas, opiniões múltiplas e contradições. Lembram que os filósofos, não só os pré-socráticos, mas sobretudo Sócrates, Platão, Aristóteles, diziam que os sentidos enganam e que a verdade está no pensamento. Então, para o Platão, a verdade, né, absoluta, é imutável, o mundo das ideias é acessível pelo intelecto. Os céticos desacreditam disso. Não só os sentidos possibilita a gente compreender o mundo de múltiplas formas, como o discurso racional, o intelecto também, ele possibilita múltiplas interpretações. Não há uma verdade universal. Então eu posso relativizar tudo. Eu posso compreender as coisas de vários pontos de vista. Por isso que eles eram céticos, tá? Então, eles eram contra os dogmáticos. Quem eram os dogmáticos? Eram pessoas que tinham uma verdade absoluta, tá? Joia. Então, eles defendiam a suspensão do juízo. Então, eu não posso jamais afirmar uma verdade de modo absoluto. Eu posso ter uma compreensão do mundo, mas ela sempre vai ser relativa e alguém sempre vai poder questionar e contra-argumentar essa visão. Então, é aquilo que a gente chama de epoké em grego, que significa a suspensão do juízo, tá? Que é assumir uma compreensão de aparência.
Eu posso ter uma interpretação sobre as coisas, mas jamais uma verdade última. Beleza? O Nietzsche vai resgatar isso muito, né? O Descartes vai resgatar isso. Só que o Descartes, ele usa isso como um método, como um caminho. E ele acredita numa verdade absoluta, em verdades absolutas, mas usa o ceticismo como um caminho. Depois ele abandona. Beleza? Olha quem que nós vamos falar agora. Eu fico extremamente emocionado de falar de uma corrente como essa. Alguém sabe qual é a corrente filosófica que nós vamos falar? Já falamos sobre o cinismo, já falamos sobre o ceticismo. Eu vou ter que me abrir para vocês aqui. É a corrente filosófica que eu mais amo. Uma das que eu mais amo. Eu sou apaixonado por ela. Qual é essa Estoicismo, corrente? professor? Estoicismo? Qual é essa corrente? É Estoicismo? o estoicismo, os estoicos. Alguém tem uma ideia? Alguém tem alguma ideia do que defende os estoicos? Ajudem o prof aí. O que pensam os estoicos? Eu vou começar com uma frase do fundador do estoicismo. Cara, o dia que você quiser ler uma coisa para espairecer a cabeça, sem ter a sensação de culpa de não estar estudando, porque eu sei que, tirando filosofia, sociologia e algumas outras disciplinas que são privilegiadas nesse sentido, porque às vezes tem que optar, né? Ou estudar ou absorver algum conteúdo, algum conhecimento que muitas vezes não tem a ver com o vestibular. E essa corrente filosófica ajuda você a viver. É uma filosofia gostosa, porque diz respeito à vida, e ao mesmo tempo é um conteúdo que você pode usar para dissertação no vestibular. Coisa linda! Coisa maravilhosa! Olha essa palmeira, ó. Isso daqui vai ajudar eu filosofar com vocês hoje, vão entender por quê. Então nós vamos falar sobre a escola estoica. Estoicismo significa em grego estoar. Tá? Tem dois conceitos. O mais importante é o estoar. O que é estoar? Significa pórtico. Então, estoa, que é a primeira parte, significa pórtico, e a outra parte, estoicismo, significa pintura. Então, estoa significa pórtico. Pórtico era a entrada das cidades gregas. Então, essa corrente filosófica criada pelo seu fundador, pai do estoicismo, que é o Zenão de Cítio ou Zenão de Cício, tá? Vocês vão encontrar esses dois nomes, criados aí no século III a.C., junto ali com o cinismo. O que eles pensavam? Eu já vou dar umas dicas para vocês. E essa dica vem por meio da frase. Olha, frase para vocês. Pô, vocês têm que postar essas frases no Instagram. Vocês vão ajudar as pessoas a refletir e a filosofar. Né? Nós vamos engrandecer não só a nossa vida, como a nossa alma, nosso intelecto. Olha o que diz o Zenão. Fortaleça suas sensibilidades para que a vida o prejudique o mínimo possível. Perceba que é uma filosofia que tem qual objetivo? O mesmo objetivo de Aristóteles, na sua ética. Então, esses filósofos que eu estou falando para vocês, eles têm a seguinte pergunta. Toda a teoria deles é para responder a pergunta: como devemos viver? Qual é o caminho da felicidade? Como devemos agir? Quem quiser ver depois, o professor vai indicar para vocês, eu vou colocar no grupo, o link para resumir o estoicismo, o epicurismo, o cinismo lá. Tá bom? Para vocês reverem. Tem vídeo no canal lá. Eles queriam a felicidade, mas não é o equilíbrio a virtude para chegar na felicidade. Para os estoicos, uma vida feliz é uma vida onde existe ataraxia. Olha que máximo. A gente se colocar no vestibular qualquer tema que recaia sobre uma questão ética ou política, você colocar assim:
que a finalidade da política ou de uma vida ética é a ataraxia, segundo os estoicos. E o que é a ataraxia em grego, professor? Você está falando em grego, eu não estou conseguindo entender. Calma, relaxa, respira. Isso. Por que eu falei para você respirar? Porque ataraxia para os gregos significa tranquilidade da alma. Quando você está em paz consigo mesmo. Veja, felicidade não é desejo, excitação. Estou muito louco. Não, não é isso. Felicidade para os estoicos é tranquilidade da alma. Quando você não deseja nada, não tem dor. Sabe quando você está pleno? Tipo assim, eu tô quieto aqui na praia, curtindo a maresia, ó, esse vento, essa brisa do mar, ó aqui o mar, ó, em volta de mim, e eu tô completo, não me falta nada. Quando não me falta nada, significa que eu estou naquilo que os gregos chamam que é o estado de tranquilidade da alma, ou de imperturbabilidade da alma. Outro grande filósofo estoico, olha lá, Marco Aurélio, o imperador romano, sim, ele também era filósofo. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. A felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. A felicidade para os estoicos está aqui dentro. Ai, professor, mas se eu perder meu namorado, minha namorada, eu vou me matar. Vejam o que gera frustração nas nossas vidas. Cara, é fantástico o estoicismo. Porque se você colocar em prática, nada te perturba. Você vai entender por que tem pessoas que carecem de bens materiais e nada o atinge. Vocês vão entender por quê. Por que isso acontece? Porque eles vivem essa filosofia. Então não dependa de nada além dos próprios pensamentos. Tudo que eu preciso para ser feliz depende da maneira que eu enxergo as coisas. Joia, prof. Todo mundo está entendendo? Sim. Oh, agora não, aqui, ó. Eu vou falar para vocês, vou falar baixinho para minha esposa não ouvir. Mas esse daqui, ó, eu vou ter que colocar um coração aqui. Desculpa aí. Eu vou ter que rasurar. Ó, o Sêneca é um dos meus boys magias da filosofia. É um dos meus prediletos. Tem um livro que eu vou indicar para você deles. Tem 2 livros, na realidade. Acho que o mais importante que é o da tranquilidade da alma. Então ele vai mostrar como que a alma pode ficar tranquila. E o outro é sobre a brevidade da vida. Ele vai questionar se a vida é curta ou não. Aí eu vou deixar com vocês. Não vou dar spoiler aqui do livro. Algumas coisas eu vou comentar da tranquilidade da alma. Mas primeiro eu quero comentar essa frase com vocês. Não existe nada tão amargo que não encontre consolo numa alma equilibrada. Senhor, eu quero ser feliz no amor. Linda, meu lindo, olha aqui. Vamos fazer uma live da filosofia do amor com o Rodrigo Pensador hoje. Música! Música agora. Música, nós vamos falar de amor. Cadê? Tem uma música romântica aqui? Tem. Cadê? Olha. Acelera. Para você não sofrer com essas músicas, para você buscar felicidade, você precisa encontrar uma pessoa que seja equilibrada. Então, pessoas que vão... Se a felicidade está no equilíbrio, na tranquilidade da alma,
Pessoas equilibradas que geralmente não se estressam, não são explosivas, são pessoas que podem te proporcionar felicidade também. Porque não adianta, às vezes, a gente estar equilibrado e estar com uma pessoa desequilibrada. Você também acaba sendo absorvida pelo desequilíbrio e a felicidade não vai chegar até você. Tem alguns signos, olha lá, ó, astrofilosofia, com o professor Rodrigo Pensador. Tem alguns signos que eu vou dar uma dica aqui que ajudam muito a trazer paz de espírito para vocês. Pô, tem signo, cara, que é, ó, zen. Sério. Alguém Ares com quer certeza arriscar tá nesse algum? pacote, né? Tá meio baixo o áudio de vocês aqui, deixa eu tentar. Deixa eu ouvir aqui. Alguém falou. Eu não sei por que o alto-falante tá baixo aqui. Repita quem que falou, vamos lá. Qual o signo? Ares é o mais calmo que tem, né? O que mais passa a Qual que é o tranquilidade. calmo, Kátia? Ares. Áries. Você foi cínica agora, hein? Ou não? Você foi Claro que debochada não. agora, hein? Eu tô me defendendo, pô. Né? Eu não Eu tô sei me qual é defendendo. o teu ascendente, mas ó, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu sou casada com uma taurina. E o touro é um dos signos, claro, só que veja, é assim, cada um de nós tem um grau de explosão. É claro que quando o touro explode, ele explode e você vai junto, velho. Você vai junto. Não é à toa que tem um chifre, né? Porque dói pegar. Mas assim, o equilíbrio do touro é muito grande. Tem outro signo que também é calmo. Mas eu não sei até que ponto isso tem a ver com. Eu não sei até que ponto ser calmo tem a ver com ser equilibrado, tá? Então, assim, para refletir, não tô dizendo que é. O peixe também é um signo que dá para refletir sobre. Não sei se tem equilíbrio emocional para suportar muitas vezes adversidades da vida. E o equilíbrio da mente se dá justamente em suportar a dor. Sofrer frustrações ou conseguir ser resiliente, que é essa capacidade de suportar dor de maneira equilibrada, é isso que os estoicos vão chamar que leva o homem para uma vida feliz, tá? Então, fica alguns signos para vocês refletirem aí. Tá bom? Certo? Claro que o senhor está brincando aqui, mas para quem acredita é verdade. E um pouquinho assim eu acredito nisso. Tá? Mas enfim, isso não é filosofia. Voltando. Olha lá. O Sêneca aqui embaixo tem mais uma frase dele, e eu coloquei duas frases dele porque eu gosto muito, que diz o seguinte. Essa daqui é uma das mais impressionantes. Pensem bem, ó. Vestibulandos, vestibulandas, olhem aqui. Para vocês, colhem essa frase antes do vestibular, antes de qualquer neura. O homem que sofre antes do necessário, quem é pré-ocupado, pré-antes, quem se ocupa antes de uma coisa, sofre mais do que o necessário. Já vão entender por que disso. Outra frase, só para vocês irem aos poucos compreendendo aí eu tenho 3 minutos restantes aqui, tá? Que chato, mas já vamos mandar o link de novo lá se cair. Os homens não são perturbados por coisas, mas sim pela opinião que tem delas. Olha o que gera frustração da alma, preocupação. Quando eu tenho medo de ir mal numa prova, medo de reprovar, antes de eu fazer a prova, eu estou aumentando o meu sofrimento. E essa possibilidade de eu ir mal faz com que muitas vezes eu vá de fato mal. Estão entendendo porque o meu pensamento, ele me leva ao meu fracasso? O que são os coaches de motivação? Se não pessoas que leram filósofos, leram trechos de filósofos e reproduzem isso por meio de palestras. O que vocês veem de coach, se vocês querem ir para o original, vão para a filosofia. A filosofia dos coaches se resume em muitas delas. Se você pegar o Karnal, por exemplo, sobretudo o Leandro Carnal, é baseado nesses filósofos aqui. Olhem lá essa frase, o que ele está dizendo? Então, muitas vezes, a gente se preocupa com a opinião que os outros têm da gente.
Já pararam para perceber isso? Ai, fulano não gosta de mim. Ai, então eu tô triste. Ai, falaram mal de mim. É isso. A opinião alheia, a preocupação que eu tenho antes das coisas acontecerem, são coisas que levam a gente à desestabilização emocional, à infelicidade. A felicidade não tem a ver com dinheiro aqui. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não sabem lidar com as questões mentais. É isso que o senhor está dizendo. Então, capturam a essência da perspectiva de que nossas ideias ou pensamentos são uma força controladora em nossa vida emocional. Olha, então as ideias que eu tenho do mundo determinam a qualidade e o equilíbrio ou não que eu tenho das emoções. Para eu ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, eu preciso ter pensamentos equilibrados, pensamentos bons. Então, o que o estoicismo pensa? Senhor, você deu dicas, falou sobre frases, mas resuma para nós o que os estoicos pensavam. Qual que é essa filosofia? Então, vejam bem, eles vão compreender o mundo a partir da natureza. E aí, o professor Varley devia estar assistindo essa aula aqui. Vocês sabiam que a partir da física, conhecimento das leis da natureza, física vem de physis, do grego, que significa natureza. Quando eu compreendo as leis da natureza, eu consigo tirar princípios éticos. Vou dar um exemplo. Na natureza existe a lei da gravidade. Então, se eu largar um objeto e ele cair, eu não consigo alterar isso. E aí também uma outra lei da natureza, né? Todos os seres vivos, eles nascem, se desenvolvem e morrem. A gente não sofre com a morte? Veja nesse momento de pandemia, né? Quantas pessoas, colegas próximos, o slide onde estava, certo? Maravilha. Então, dei uma olhadinha aqui, ó. Dei uma olhadinha. O professor colocou. Tem mais alguém? Tem o Marcos, né? Joia. Então, pessoal que está acompanhando aí, eu estava falando do estoicismo, né? Então, qual que é a grande sacada que eu estava relacionando com a física? Por meio das leis naturais, ou seja, aquilo que não se muda, aquilo que independe da minha vontade, se eu compreender como que é a física, como funciona a natureza, e a partir daquilo que eu não posso mudar, eu crio princípios éticos. E isso é entendível racionalmente. Ou seja, existe uma estrutura que é a física, que é a lei natural, existe uma estrutura que é lógica, tem uma racionalidade, tem uma razão na natureza. É como se fosse uma ordem da natureza. E isso, para os estoicos, é uma divindade. É um Deus. A própria natureza é um Deus, é uma divindade. Por quê? Porque tem uma inteligência própria. Porque as coisas funcionam de maneira autônoma, integrada e possui uma racionalidade entre as coisas. Então, eu estava dando o exemplo que nós nascemos, desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Se eu compreendo como são as coisas, eu vou o quê? Eu vou ter que me adaptar àquilo que eu não posso mudar. Os estoicos acreditam que para eu ter paz de espírito, eu não posso dar murro em ponta de faca. O que significa dar murro em ponta de faca? Significa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Por exemplo, se a gente sabe que uma das poucas, não é a única, tá? Tem gente que fala a única verdade. Não, não é a única. Mas é uma das poucas verdades. É a morte. Por que a gente sofre tanto com a morte? Percebam que aquilo que a gente sofre é porque a gente, primeiro o quê? A gente tem uma ideia de como as coisas deveriam ser. Vou dar um exemplo. Por que eu era um professor frustrado no começo da minha carreira? Eu entrava na sala,
Eu tinha uma ideia de que todo mundo tinha que me ouvir 100% das vezes durante 50 minutos de aula. Ou 100 minutos se eu tivesse 2 aulas. Nem todos vão me ouvir. Nem todos vão amar a filosofia e a sociologia. Ou seja, eu não posso criar um ideal. Meus lindos, minhas lindas, nunca crie um ideal de homem, cara. O ideal de mulher, você vai se fuder. Desculpa, você vai sofrer, mano. É sério. Por que o prof diz isso? Por que eu digo isso? É porque você é velho e experiente. Não, não é isso. Também, claro, que eu já, né, na vida. Mas não é por isso. Ah, professor, é por isso que você gosta de sofrência. Não, não é por isso. Mas isso ajuda a voltar ao equilíbrio da aula. O que o professor está dizendo é o seguinte: compreenda como as coisas funcionam. Os adolescentes gostam de conversar. Tem gente que não chegou no grau de maturidade para entender o que eu estou falando. Então, quanto mais eu compreender a natureza humana, a adolescência, que é uma fase do desenvolvimento do humano, existem hormônios, existem desejos, existem formas diferentes de ver o mundo nesse estágio. Se eu entender a natureza de vocês e a partir daí eu configurar a minha aula para agir de acordo com aquilo que vocês são, eu vou ter paz de espírito. Então, professores que têm sucesso, médicos que têm sucesso, alunos que têm sucesso, são alunos, médicos, professores ou qualquer outra coisa que consegue compreender a natureza das coisas. É isso que os estoicos querem falar. Existe uma lei que não muda na natureza. Quando eu compreender a natureza, a partir dali, de maneira racional, lógica, então a lógica, ela vai me possibilitar extrair princípios éticos que vai fazer com que eu viva pautado naquilo que os gregos chamavam, ou os estoicos, de ataraxia, que é a tranquilidade da alma. Tá suci. Conseguiram? Estão conseguindo pegar? Então, olha o que o Cícero vai dizer aqui, ó. Olha o que o Cícero vai dizer. No cosmos, é que Cícero encontra a reta razão que a tudo ordena. Então, tem uma ordem, ó. Olha a lógica da física, a lógica da natureza, de acordo com a qual se deve pautar todas as condutas humanas. Então, ó, olha aqui, olha aqui. Aqui a ética, ó, a conduta humana ética é extraída a partir do quê? Da lógica, da ordem. Ordem do quê? Do cosmos, natureza, ó, física. A partir do conhecimento da natureza, eu tiro uma lógica. E da lógica, eu tiro princípios éticos. Caramba, isso é universal, não muda. Por isso que eu posso aplicar as coisas que os caras falaram lá mais de 2.300 anos para hoje. Que 10, ó, que maravilha. Vocês vão ter que ler o livro da Tranquilidade da Alma, do Sêneca. Não esqueçam. Dia das Crianças, dia 12. O que você vai falar, pai? Eu não quero mais a sunga do BIM 10. Não quero mais a bonequinha das Superpoderosas. O que eu quero? Eu quero um livro do Sêneca, da Tranquilidade da Alma. Beleza? Joia, prof. Então, o que ele quer mostrar aqui? Tá? Quando eu compreendo as leis da natureza e eu me moldo dentro da natureza, conforme os princípios, é como se o mundo, o universo, tivesse um movimento. E eu, para ser feliz, eu tenho que me movimentar conforme o ritmo da natureza humana. Eu não posso nadar contra a maré. Quanto mais você se frustra, quanto mais você acha, tipo igual o nosso presidente, tudo tá errado, só ele tá certo. O cara tá nadando contra a maré. A pessoa que tem um grau de psicopatia, a pessoa que é um doente, ela cria um mundo paralelo, ela não consegue se adaptar ao mundo. Entendam, imaginem que o mundo fosse um Lego. Cada coisa que existe são peças que se entrelaçam. Eu tenho que descobrir onde eu me encaixo dentro do cosmos, do universo. Então, para você viver bem, você tem que se adequar à natureza. Não é mudar, não é transformar. Compreender a lei e nadar conforme a maré. Tipo um surfista. Quando eu vou surfar em Floripa, o que eu faço? Eu não vou
criar uma ideia de como eu vou surfar. Não é pela minha ideia, não é um idealismo. Eu tenho que compreender a natureza, tem que ver como que está a maré. Olha lá, ó. Olha lá atrás de mim. Se a maré está baixa, olha essa onda aqui, tá vendo? Se a maré está baixa, eu tenho que adaptar a minha prancha e o meu movimento conforme a intensidade e o movimento ou a altura da onda. Não é tentar mudar a onda, não é se revoltar, pô, essa onda está muito alta, eu não consigo surfar, ou a maré está muito baixa, que raiva. Não vai adiantar. Quando eu me frustro com a realidade, além de eu gerar um problema, que é a inadequação da minha maneira de ser com o mundo, eu não vou mudar nada. Eu só vou pegar um problema emocional, que vai gerar um problema até mesmo de doença. Então, um problema emocional gera um problema fisiológico, um problema até orgânico, que também gera uma doença. Então, por que isso é gerado? Porque a forma de eu compreender o mundo é errada. Deu para entender? Então, o que o prof colocou ali para vocês? Olha, a ética estoica é uma ética da ataraxia. Já falei. O homo éticos, então o homem éticos do estoico, é o que respeita o universo e suas leis cósmicas. E se respeita. É capaz de alcançar a ataraxia, o estado de harmonia corporal, moral e espiritual. É como se fosse a filosofia oriental. O budismo tem muito disso. O estado de harmonia corporal, moral e espiritual, por saber distinguir bem do mal, o bem do mal. Este homem não se abala excessivamente, nem pelo que é bom, nem pelo que é mal. Significa, então, descoberta de sua interioridade. Posse de um estado imperturbável diante das ocorrências externas. Lindos! Ser feliz para os estoicos não é ter prazer, ter desejo, não é saciar a vontade, é nada disso. Aliás, para ser feliz tem que ser apático. O que significa apatia? Ah, é não. Apatia vem de patos, sentimento. Então, a ausência de sensações. Quanto mais desejo você tiver, e o mundo capitalista gera frustrações. Olha, cara, que 10. Mesmo os estoicos existirem, né, muito antes do capitalismo, eu posso usar a ética estoica para criticar o capitalismo, porque como ele gera necessidades, o capitalismo, por meio do consumo, ele cria necessidades, então ele cria desejo, o capitalismo. Se ele cria desejo, ele cria perturbação da alma. Veja por que você está perturbado. Ai, senhor, eu quero comprar o último iPhone, eu quero comprar o último não sei o quê. É o desejo que te faz sofrer. A felicidade verdadeira é a completude do teu ser, é quando aquilo não te faz falta, quando nada te faz falta. Quando você não deseja nada, aí sim você é feliz. Então, alguém só vai, de fato, ser alguém que merece a tua presença quando alguém falar, meu amor, com você eu não preciso de mais nada. Eu sou completo. Você acabou com o meu desejo. Porque com você eu me basto por mim próprio. Porque você é o quê? É a tranquilidade da minha alma. Olha, isso é uma cantada filosófica de cunho estoico. Ah, beleza! Palmas para nós! Glória! Entenderam isso? Tá claro? Senhor, desenha o que você falou. Tá bom, filho? Você não entendeu? Então o tio vai desenhar para você. Lembra que eu falei que primeiro eu tenho que compreender a física? Cadê minha canetinha? Ó, eu tenho que compreender as leis da natureza. O que não muda? A partir dali, eu extraio princípios lógicos. Tem uma ordem à natureza física. E a partir dessa lógica, eu consigo o quê? Criar princípios para eu viver. Você não tem que viver, eu acho que assim é certo. Esqueça do que você acha, cara. Quanto mais você achar, mais você vai se full na vida. É verdade. O que você tem que fazer? Você tem que olhar a natureza das coisas, tirar aquilo que não muda. Por exemplo, se eu sei que as pessoas vão morrer, a minha vida tem que ser pautada na finitude. Eu vou viver intensamente cada dia. Isso foi muito importante para mim. Eu não quero aqui me desabafar, mas 2017, quando eu fiquei internado, um mês, eu me deparei com a morte. Fui apenas fazer uma cirurgia de retirada da vesícula e deu uma infecção,
infecção generalizada. O senhor ficou 1 mês internado, 15 dias na UTI, e a pressão chegou a 5/3. Estava quase parando meu coração. E lá eu vi quão preciosa é a vida. Quão frágil somos nós. Então, se eu compreender a verdade, que nós somos frágeis, e o vírus, uma coisinha de nada te mata, cara. Uma guerra eu consigo muitas vezes escapar, né? De um bombardeio. Sei que vão bombardear tal lugar, a guerra é algo local, eu consigo sair dali e escapar com vida. Mas o vírus não. Então, uma coisa tão pequena consegue tirar a vida do ser mais, entre aspas, importante do mundo, pela sua complexidade, que é o homem. Então é isso. A doença, a fragilidade mostra para nós o que tem valor. Quando a gente está trabalhando, está nessa vida corriqueira, a gente acha que a gente é eterno, que a gente vale pelo status que a gente representa, por quanto a gente ganha. Só que isso são coisas supérfluas. E aí você acaba o quê? Não priorizando aquilo que tem valor, que é a tua família. Então esse momento de isolamento faz com que a gente reflita aquilo que de fato é essencial para a vida, que é cuidar da saúde, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo claro, parece até idiota. As pessoas não sabem lavar a mão, cuidar da higiene. Por que as pessoas não cuidam da higiene? Porque acham que são imortais, que não vão pegar um vírus, ou se pegar um vírus não vão morrer. Vocês conseguem compreender? Então, para eu mudar a minha vida, eu tenho que compreender o quê? A fragilidade dela. Ó. Então, a fragilidade da vida, que a física me permite compreender isso, eu consigo extrair um princípio lógico. Né? Então, a vida é finita. Se a vida é finita, como eu vou viver? Viver intensamente cada dia. Porque se alguém que eu amo partir, eu vou estar com a minha tranquilidade. Não é que eu não vá sofrer. Ser estoico não é não sofrer. É sofrer, sim, que isso faz parte da humanidade. É saber que as pessoas vão morrer. É saber que as pessoas vão nos deixar. Mas é entender também que não adianta eu sofrer para trazê-la de volta. Então, se ainda tem vida, ainda há esperança. Então, a vida ocorre nesse tempo de existência. Entre o hoje e o último suspiro. É isso que dá para extrair da filosofia estoica. Então, fazer com que a gente viva mais intensamente. Fazer com que a gente dê prioridade àquilo que de fato importa. É fazer com aquilo que é simples, é quase que invisível aos olhos, mas é essencial para uma vida feliz. É isso que os estoicos dizem para nós. Beleza, meus lindos? Joinha? Então, o que o professor falou? Ó, tá aqui, ó. Primeiro, a raiz, segundo os estoicos, para compreender as coisas é a física, a natureza, aquilo que não muda, as leis, a lógica e depois a ética. Se o mundo fosse uma árvore, a raiz seria a física, a lógica o tronco e a ética os frutos. Tá claro isso? Tá tranquilo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não? Maravilha. Maravilha. Então, para fechar aqui, né, o Zenão de Sítio, ele como fundador do estoicismo, dizia o quê? Que a ética ela era baseada na procura da paz interior e no controle, no autocontrole do indivíduo, fora da vida política. Não é a política que vai trazer felicidade. Na realidade, o estoicismo e até mesmo, né, as correntes que compõem o período helênico, que é o período pós-socrático, então a partir do século III a.C. até o século I depois de Cristo, eles vieram com uma desilusão em relação à vida pública, a democracia se mostrou corrompida, a desilusão fez com que eles não mais apostassem a felicidade na polis, e sim numa vida introspectiva. Por isso que a ética estoica é uma ética da apatia, que significa apatia, que significa indiferença em relação às emoções e o desejo. É uma atitude de entendimento de que tudo o que acontece e o amor ao destino, olhem, eu só vou ser feliz se eu amar o destino. Então, quando eu compreendo a natureza das coisas, eu vivo conforme o mundo é. Aceitar as coisas como são. Não é negar a morte. Por exemplo, fulano recebeu um diagnóstico que tem uma doença incurável que vai morrer no máximo
ele vai viver até 6 meses. Adianta eu me frustrar e revoltar? Não. Se eu me frustrar, eu estou me preocupando. Eu estou deixando de viver 6 meses da minha vida que eu ainda tenho. Ou seja, vou dar um exemplo. Então, tem uma doença. O que você pode fazer? O que a natureza me diz? Ou tem tratamento ou não tem. Ai, mas eu tenho uma doença e não sei o quê. Tenta fazer outros diagnósticos. Pode ser que você não tenha, pode ser. Faça. Se você tem de fato a doença, não adianta querer dizer que não tem doença. Por quê? Quanto menos eu aceito a realidade, mais frustração me gera. Porque além de eu não mudar o meu problema, eu vou criar um problema psicológico. Além desse problema orgânico que eu tenho. Então, se eu tenho uma doença, ou eu posso tratar ou eu não posso. Se eu posso tratar, resolvi o problema. Se eu não posso tratar, eu vou viver intensamente aquilo que me cabe, que são esses dias. É difícil fazer isso. Mas eu digo para vocês que é libertador quando a gente conseguir viver como um estoico. E agora, pessoalmente, o professor falando aqui, eu acho uma das mais belas correntes da filosofia. E se você, e eu acredito que você como eu, quer buscar um sentido para a tua vida, né? Professor, eu quero ser médico, eu quero ser nutricionista, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Dependendo do que você quer ser, você usa essa tua profissão como um meio para ser feliz. Mas sem a filosofia estoica, você jamais vai ser plenamente feliz. Se você conseguir casar os princípios do estoicismo com a tua vida acadêmica, profissional e pessoal, lindo, cara, você pode estar sozinho, você pode perder o mundo e o fundo, mas ninguém vai tirar a tua paz de espírito. Percebam que tem pessoas que perderam a família inteira. E são pessoas que, às vezes, mesmo doando o nada que tem, ou quase nada que lhes sobram, ainda são felizes. Têm tranquilidade da alma, porque têm controle. Porque elas dependem somente do que elas pensam delas mesmas. Não projetem a sua felicidade no outro. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu comprar um celular. Se eu disser que eu vou ser feliz quando eu tiver um celular, se eu não conseguir comprar um celular, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Quando eu disser que eu só vou ser feliz se eu ficar casado pro resto da minha vida, quando eu me separar, eu vou ser infeliz. Veja, não é ser pessimista, ser estoico. É ser realista. Claro que todo mundo casa pensando que vai ser eterno. Mas tenha em mente que é uma realidade que você pode separar. Você pode. E por que é legal ser realista? Porque você vai fazer todos os dias coisas novas para reconquistar o seu amado e sua amada. Você não vai perder o encantamento. Por que o casamento muitas vezes torna-se monótono? Porque pelo fato de você estar casado, você acha que não precisa mais de conquistar. Você acha que é eterno. Aí você acaba aqui criando uma rotina. E a rotina acaba o encantamento. Porque você cria uma falsa ideia de que uma aliança gera a eternidade da tua vida conjugal. Bobinho. Leve engano. Então, se eu for realista e achar que amanhã eu posso não estar com a minha esposa, eu vou o quê? Dar uma flor para ela. Cantar uma serenata. Então, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem que ser estoico é compreender o mundo como ele de fato é. Não criar idealizações. Por que a gente sofre? Porque nós fomos acostumados a viver num mundo de fantasia, num mundo hollywoodiano. Né? Se a gente vê, eu não sei os desenhos da época de vocês, mas na minha época era muito aquela coisa de romance, e viveram felizes para sempre. E ela se casou no final. Tudo termina bem. Não! A realidade é dura. A gente vê hoje na televisão, a gente vê hoje nos filmes, a gente vê hoje no Instagram, todo mundo feliz, né? Selfie, todo mundo feliz. Daí vem uma pessoa que é infeliz, olha para todo mundo que posta foto feliz, acha que ela é infeliz, que ela não tem sorte. Não! Tem muita gente sofrendo, seja artista ou não artista, então o sofrimento faz parte da vida. A grande questão é como lidar com a frustração. Se você estiver preparado para lidar com a frustração, não tem nada mais que abata você. E é somente a frustração que gera em nós a autoestima elevada. Você percebe que tem pessoas que recebem a seguinte notícia, você vai fazer uma prova amanhã, hein? Amanhã tem vestibular. Ai, meu Deus, fudeu, lascou. Tem gente que se abala, ou seja,
que já se preocupa, e tem pessoas que falam, não, deixa comigo, velho, eu vou detonar essa prova. Claro, você não pode criar também uma expectativa de que vai bem. Mas o que eu quero mostrar com esses dois exemplos? Que tem uma pessoa que não se preocupa e a outra tem autoconfiança. A autoconfiança é gerado, ou a autoestima, a motivação, ela é resultado de como a gente suporta as frustrações. E o estoicismo faz com que a gente suporte as frustrações. Entenda elas de modo natural. Faz parte da vida. Terminar um relacionamento faz parte da vida. Ser chifrado faz parte da vida. Entende? Por que você sofre quando você leva um chifre? Porque você coloca na tua mente, você idealiza que ele é perfeito, que ele nunca vai fazer isso, bobinha. Bobinha. Não estou dizendo que ele vai fazer ou que ela vai fazer. Eu estou dizendo que pode fazer. É uma possibilidade. Isso é ser realista. Então, fique preparado para que algo ruim aconteça, mesmo algo estando acontecendo de positivo na tua vida. Tá bom? Então é isso que o prof deixa aí. Dá para aplicar o estoicismo em muita coisa. Tá bom? Em muita coisa mesmo. Redações aí eu quero ver se a gente consegue fazer uma relação interdisciplinar. Tá bom? Só deixa eu levantar aqui o... Isso, joia. Ó, o que nós vamos falar agora? Falar sobre o epicurismo. Nem todos concordam com os estoicos. Epicuro, que é o fundador do epicurismo, né? A escola dele chamava-se Jardim de Epicuro. O que esse cara vai falar? Ele vai questionar os estoicos. Espera aí que eu vou tomar uma água. Espera aí. Lá, 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 lá. Estão servidos? Ó, um brinde a nós, um brinde virtual. Os estoicos, para eles, então, a felicidade dependia de eu compreender as leis da natureza e agir conforme as leis. Não mudar, se adequar às leis, aceitar, se resignar. Para o Epicuro, ele vai dizer, não, isso não vai gerar felicidade. A felicidade depende do prazer. O hedonismo. Hedonismo vem de prazer em grego. Então, a ética dele é um hedonismo moderado. Não é um hedonismo contemporâneo, desenfreado. Tudo aquilo que vem por meio de um prazer moderado me gera felicidade. Senhor, curti, rave, me dá felicidade, droga, não, velho, não. Calma, já vão saber o que é prazer moderado. O que é prazer moderado? Deixa eu ver o tempo aqui. Maravilha. Então, vamos lá. O que o Epicuro está dizendo? Se eu souber utilizar moderadamente os desejos, porque tem prazeres que são bons e tem prazeres que são ruins. Eu tenho que classificar os tipos de prazeres. Então, porque tem prazer que vem junto desse prazer. Tem um prazer que é o prazer remédio. Sabe o prazer remédio? Seu prazer remédio. É verdade. Por que prazer remédio? O remédio você toma, ele te ajuda numa coisa, mas te lasca em outras, né? Essa cloroquina que o pessoal fala. Cloroquina, ela te ajuda em algumas coisas, mas o efeito colateral dela, velho, se você olhar, você fala, meu Deus do céu, os caras são loucos. Por isso que vem de remédio, porque a gente não lê a bula, né? Então, o que o Epicuro faz? Olha que legal. Cara, ele criou um remédio para a alma. Ele é tipo um psicólogo na filosofia. Ele criou um remédio, e o remédio são os prazeres. Mas ele vai dizer quais prazeres que ajudam eu a ser feliz. Tem gente que toma hoje o quê? Fluoxetina, toma Rivotril para se acalmar. Cara, lê filosofia, mano. Ó, não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. É saudável. Desenvolve sinapses neuronais. Ajuda no vestibular. Ajuda você a viver. Desculpe. Olha, por isso que é a mãe das ciências. Por isso que todo mundo se ajoelha para ela. Ela merece uma dancinha ou não merece? Vamos dançar então, que hoje é sexta-feira, dia de cerveja. Opa, não.
Epicuro não vai curtir isso. Algumas sim. Vamos dançar, vamos dançar. Cadê? Música boa para nós. Cadê a minha música? Olha lá. Dança, gatinho. Dança. Eu não sou o Faro, mas sou o Rodrigo. Ela é a abelha rainha. As outras duas formam Ludmilla? Como é que eu posso começar a explicar a Ludmilla? A Ludmilla é perfeita. Eu sou... Corta. Vamos lá, então. O que o Epicuro está dizendo? Que existem prazeres que são bons e tem prazeres que não são bons. Quais são os prazeres bons? Prof, quais são os prazeres bons? Me ajuda aí. Tá aqui, ó. São os prazeres moderados. Risca para mim, anota, prof, não estou vendo. Aqui, ó. Prazer moderado. Equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Então, os prazeres moderados vão levar à ausência de perturbação. Ou seja, para o Epicuro eu só posso ser feliz, e felicidade significa ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma ou a tranquilidade da alma. É a mesma coisa que para os estoicos, só que o caminho que o Epicuro pega é pela via dos prazeres. Se eu não curto a ética epicurista, calma, eu já vou dizer o que é, você nem sabe ainda. Então, o prazer moderado vai levar a gente à felicidade. Maravilha. Joia. Então, como que eu faço para chegar no prazer moderado? Existem 3 tipos de prazer, vocês vão ver quais são os melhores. Passa para nós aí, meu lindo. Joia. Aonde está aqui? Aqui, ó. Cadê? Ó, os prazeres mais elevados por Epicuro, ó, ouvir uma boa música, a música, olha lá, você conversar com um amigo, contemplar as artes, ó, e a leitura, quando você estuda, quando você vai num museu de obra de arte, quando você ouve música, boa conversa, quando você faz um banquete, chama um amigo, não tem coisa melhor do que isso, né? Tipo um churrasco, onde você conversa, tem música, você discute sobre obras às vezes. Então, e a amizade. É isso que o Epicuro vai dizer. Os maiores prazeres é uma boa amizade, é o conhecimento, é a arte, é a música. Um bom amigo sempre vai ter um bom conteúdo para te passar. Então, tá aí a dica. Professor, com quem que eu vou casar? Case com alguém que goste ou que conheça sobre arte. Cadê o meu coraçãozinho aqui? Deixa eu ver, meu coraçãozinho tá aqui, ó. Aqui. Ó, aqui, ó. Ó, alguém que contemple a arte, que dedique ao conhecimento, que gosta das músicas que eu gosto, que converse comigo. Dica para um love perfeito. Anotem aí, agendinha do amor com o Rodrigo Pensador. Coloca lá. Critérios. O dia que você for conhecer o boy, fala lá. O que você gosta? Eu gosto de obra de arte. Então, isso é um prazer moderado. Joia. Então, muito bem. É isso que vai gerar um prazer, no qual ele classifica como um prazer moderado, um prazer bom. Certo? Vamos passar, então, aqui para o próximo slide, meus fofos, que eu quero mostrar quais são as classificações dos prazeres. Olha lá, então. Existem 3 tipos de prazeres por Epicuro. 3 tipos de prazer. Ó, eu vou até riscar aqui de novo. Cadê minha anotação? Está aqui. Ó, existe o prazer natural e necessário. Existe o natural que é desnecessário e o não natural e não necessário. Existem 3 tipos de prazer. Se você está infeliz, se você não tem tranquilidade da alma, é porque você o quê? Não está vivendo conforme o que o Epicuro
Tipificou. Quais são os prazeres que mais geram felicidades? São todos os naturais e necessários. Tipo, comida, bebida, dormir, tudo aquilo que é natural, que nasce com você e você não vive sem, é bom. Então, dica, case com um taurino, com uma taurina, porque taurino adora comer, adora dormir, adora beber. Então, ótimo. Só que tem que ser moderado, tudo moderado, não é? Ora, senhor, mas isso não gera felicidade. Porra, ontem fui no churrascaria, fiquei 3 horas, me empanturrei e me saí com dor de barriga. Claro, qual que é o problema? O problema não é a carne, é uma delícia a carne. Você deve ser vegetariano, tá bom. Sempre tem um chato no meio da gente. Vamos lá, você é vegetariano, tudo bem. Mas por mais que você contemple só os vegetais, se você comer de maneira excessiva, vai te dar um mal-estar. Então, o problema da infelicidade tua, você ficou com azia, queimação, gastrite, estufamento, isso é porque não houve moderação, velho. Tudo tem que ser equilibrado. Vai no rodízio, aprenda a ficar com a barriga um pouquinho vazia. É isso que o Epicuro está dizendo. Quer dizer, o ideal é nem ir em rodízio, porque daí você tem que se empanturrar, né? E como os desejos têm que ser moderados, então a dica do prof é isso. Vai comer, vai dormir moderadamente. Lembra da nossa palestra? Quando a gente falou sobre dormir lá? Eu e o professor Carlos, você falou do sono, né? Aquele cochilinho da tarde tem que ser pouco. Porque se você dormir 3, 4 horas no período da tarde, você vai voltar morto, velho. Então não adianta. Então, sempre um equilíbrio. Por quê? Porque senão vai ter mais desprazer do que prazer. Quando eu como mais do que a medida necessária, quando eu bebo mais do que o necessário, quando eu durmo mais do que o necessário, vai ter mais desprazer do que prazer. Vai numa pizzaria, come 15 minutos, se empanturra, fica cheio. O que vai acontecer? Você vai ficar 3, 4 horas com desprazer e apenas 15 minutos com prazer. Deu para entender? Joia. Entendi. A segunda coisa. Então, prazer natural e necessário, abuse com moderação. Abuse que eu digo, faça sempre, mas de maneira equilibrada. Prazeres naturais e não necessários ou desnecessários. Então, se nasce, é natural, tipo comer, beber e dormir, é natural. O que não é necessário? Não é necessário comer caviar. Você imagine, eu vou comer caviar. Só que o caviar tem que ser das profundezas do Oceano Pacífico Norte. Cara, eu vou demorar umas 2 horas para achar. Aí eu não sei qual lugar de Curitiba que tem. Então vamos dizer que eu leve 3 horas até procurar o lugar e até chegar lá. Então eu demoro 3, 4 horas para achar e vou lá e como em 15 minutos. Dá muito mais desprazer do que prazer. Ou seja, eu tenho que evitar isso. Vinho, tal coisa. Então beber é natural, mas beber vinho não é natural. Quando você tipifica o que você tem que beber, o que você tem que comer, como eu tenho que dormir? Eu tenho que dormir num lençol de seda feita com 300 fios. Ah, meu Deus! Então, se você viver pautado nisso, vai gerar um desprazer. Você pode ter luxo, você pode ter essa exigência, só que tem que ser com moderação. Beba com moderação, né? O Ministério da Saúde adverte. É mais ou menos isso. Eles leram Epicuro, tá? Naquela época. Foi feita essa propaganda, com certeza. Ó, e o terceiro, evite ao máximo focar nisso. A tua felicidade não pode depender disso daqui, velho. Ó, eu vou até meio que riscar aqui. Então, prazeres não naturais e desnecessários. Riqueza, fama, poder, status, curtida, seguidores. Cara, quanto mais eu projetar minha felicidade naquilo que não é natural, por exemplo, fama, eu consigo controlar a fama? Percebo que tem artistas que ficam em depressão. Ontem eu estava assistindo um programa na televisão dos artistas da Jovem Guarda, daquela época, e muitos deles passaram por depressão. Por quê? Porque acharam que a fama era eterna. Claro que todo mundo gosta de fama. Viva a fama, se você está no meio artístico. Mas sabe que ela pode sair. Não dependa da tua felicidade, do teu prazer, a fama. É isso que ele está dizendo. Tá? Riqueza. Eu posso perder dinheiro. Né? No momento de epidemia, pandemia, como nós estamos vivendo, uma empresa fechada é prejuízo. Então, nesse sentido, o que o professor quer mostrar?
Quer mostrar se eu depender do meu poder econômico, a minha felicidade, o meu prazer, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar, tá? Então, isso deve ser evitado. O prazer não necessário e não natural deve ser raríssimas exceções. Eu tenho que evitar ao máximo. De vez em quando, eu devo utilizar o prazer natural e não necessário, ou o prazer natural desnecessário, né? Aqui, ó. E o máximo que eu puder, a minha vida tem que ser pautada nos prazeres naturais e necessários. Percebam que os cínicos vivem muito pautado nisso, tá bom? Meus lindos, eu vou mandar outro link lá para a gente concluir o nosso raciocínio aí. Joinha? Para a gente não cortar a fala, eu vou desconectar e já mando o link para vocês. Beleza? Até mais. Maravilha. Então, a gente concluiu a parte da tipificação dos prazeres. Eu acho que está tranquilo aqui, né? Os prazeres naturais e necessários. Devemos, então, focar mais neles. A gente tem que evitar os prazeres naturais e não necessários, né? E, muito raro, ou evitar ao máximo os prazeres não naturais e desnecessários. Por quê? Porque, ó, quanto mais aqui para a minha direita, né? Tudo da direita é ruim. Olha aqui, ó, só a esquerda é boa. Nesse sentido, por quê? Porque aqui vai gerar mais desprazer. Isso é desprazer. Vejam as pessoas que são infelizes. São pessoas, muitas vezes, que aqui, ó, vivem pautado nisso. Você perceba que a riqueza está muito mais ligada, ó, à faixa do meio e da direita? Percebam isso? Ó. Percebam que o pobre, ele foca muito mais no que a vida dele. Então, assim, dá para fazer uma análise filosófica em relação ao poder aquisitivo e a felicidade nesse sentido, né? Só qual que é o problema da pobreza? Não é uma apologia à pobreza que eu estou fazendo. Por quê? Porque se você carece de condição, né, mínima de se alimentar, de poder dormir bem, ter uma casa, de poder beber, ter uma água muitas vezes potável, isso também vai fazer com que você não tenha aquilo que o Epicuro chama de felicidade. Por quê? Porque não vai ter prazer. Então, o prazer é um caminho para a felicidade. Mas quais são os prazeres bons? Estão aqui, tá bom? Agora, tem uma coisa, antes de terminar o Epicuro, que eu tenho que falar para vocês. Ele criou 4 remédios para a alma, velho. Vocês acreditam nisso? O remédio dele chama-se tetrafármacon. Tetra. Fármacon, né? Em grego significa, vem de fármaco, remédio. Dê uma olhada, ele identificou 4 coisas que faz com que a gente fosse infeliz. E ele criou um antídoto, um remédio para a alma, para que a gente voltasse a ser feliz. Então, já vou te explicar o quê? Só vou encher minha aguinha aqui. Lá, 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 lá. Olha aí, ó. Então, como Epicuro, eu vou beber, porque isso me dá prazer e o prazer me gera felicidade. Olha a minha cara de feliz depois de tomar um prazer que é natural e é necessário, como a água. Olha como é que ela está cristalina, ó. Ó, se confunde até com o céu. Meu Deus. Ó, paisagem maravilhosa. Olha lá. Cara, gente, eu não gosto de falar minha opinião, mas eu vou defender ele. Ele tem uma explicação sobre a morte. E ainda mais vocês falam assim, professor, mas a filosofia explica sobre a morte, explica. E o Epicuro, eu não falei isso, mas ainda bem que eu lembrei. Epicuro, ele foi influenciado por quem? Ninguém cria nada do nada, né? Como dizia Lavoisier, no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Epicuro, ele gostava muito da teoria atômica de Demócrito e Leucipo, pai da química, pré-socrático. E ele
compreendeu por meio da química dos átomos, ele compreendeu a ética. Então, se eu entendo a química, eu estipulo princípios éticos. Ou seja, ele vai explicar por meio da química por que eu não devo ter medo aos deuses, temer os deuses. As pessoas naquela época tinham medo dos deuses, no século 3 a.C. Não só, mas é que eu estou falando do período do Epicuro. E tinham medo da morte. Senhor, para onde a gente vai? Cara, você não precisa temer a morte. Não! Por quê? Porque se eu temer a morte, eu não consigo ter prazer na vida. O medo da morte impossibilita as pessoas de viverem bem e ter tranquilidade da alma. É isso que Epicuro está falando. Olha que massa a filosofia. Só ela me permite viver bem. Então valoriza o teu professor, meu lindo, minha linda. Isso daqui é uma lição para a tua vida. Tua vida. Então vamos lá. Ele vai criar um remédio para a alma. Quais são os 4 remédios? Não tenho que temer em relação aos deuses. Por quê? Porque os deuses não se preocupam com os humanos. Senhor, por que os deuses não se preocupam com os humanos? Porque, primeiro, nós somos feitos de átomos. Os deuses são feitos de espírito. Ele é feito com uma outra matéria. Ele não está nesse plano. Então, ele não se preocupam com as nossas questões. Então, não tem por que eu ficar com medo de Deus me castigar, me perseguir, me punir. Relaxa, velho, relaxa. Beleza, senhor, mas para onde que eu vou depois que eu morrer? Cara, olha essa explicação. Não, essa eu vou deixar por último. Explicação 3. Só deixa eu ir marcando aqui. Cadê o coraçãozinho? Tá aqui. Então, 1 já foi. Vou deixar o 2 por último. Saber o que é o bem é possível alcançar. Então, pela tipificação dos prazeres, ele vai mostrar para a gente que é possível o prazer. É possível superar a dor. Né? Como? Fazendo a escolha por prazeres que são bons. Quais são os prazeres bons? O senhor acabou de falar. Quanto mais natural e necessário, melhor. Joia. Ó, é possível suportar a dor. Como? Porque por mais que você sofra, o sofrimento, ele nunca tende a aumentar, ele sempre tende a diminuir. Então, o fulano perdeu um parente querido hoje. A dor, quanto mais você sente a dor, por mais que seja ruim sentir, mas ela vai diminuindo, você vai se acostumando com a dor. Ela é provisória. Quanto mais você sente a dor, mais suportável e mais anestesiado você fica em relação à dor. As pessoas mais fortes são as pessoas que mais só sentem dor. É isso que o Epicuro está dizendo. Então não tem mal que seja para sempre. Obrigado. Jóia. Agora, velho, chegou. Senhor, por que eu não devo me preocupar com a morte? Para onde que eu vou? Eu vou falar a explicação dele, depois eu tenho uma minha. E essa minha eu não conheço ninguém que tenha essa explicação. Tá? Vamos lá. Nós somos feitos de átomos. Então, quando eu bato aqui o meu celular, ó, dói, né? Por que dói? Porque os átomos estão unidos no meu corpo e a união gera sensibilidade. Por que eu tenho dor? Porque os átomos que constituem o meu corpo são unidos. Isso gera sensibilidade. Quando os átomos se desfazem, quando eu morrer, os meus átomos vão o quê? Se dividir, separar. Aí eu não vou ter sensibilidade nem dor. Então, quando a morte chegar, eu não vou ter consciência dela. Porque a consciência da morte só existe para quem é vivo, para quem possui os átomos interligados. Quando a morte chegar, eu não vou me deparar com ela, eu nunca vou me encontrar com a morte, porque quando a morte chegar, eu não vou ter consciência. E se eu não tenho consciência, porque eu não vou estar vivo, devido à desintegração dos átomos, não tem sensibilidade, não tem dor. Resumindo, a morte é um estado de sono, sem sonho. Nós já morremos antes de nascer. Olha, agora é minha teoria, mas ela está de acordo um pouco com a ideia do Epicuro. Só que Epicuro não fala isso. Senhor, como assim? Pense 1 ano antes de você nascer. Qual é a lembrança que você tem? Estava onde? Em Marte? Júpiter? Se era um cachorro? Se era um morcego? Você não tem ideia de nada. Então, nós já morremos antes de nascer. Antes da gente ser gerado, antes da gente ser um espermatozoide, né? O que a gente era? A gente não era nada. Então, por quê? A gente não tinha sensibilidade. Então, nós vamos para o mesmo lugar que nós estávamos antes de nascer. Para nada.
Então, é uma inconsciência constante e plena. Então, o Epicuro ele é materialista nesse sentido, porque ele explica a alma, né, a vida, ou a pós-morte, com uma compreensão materialista, porque ele parte de uma visão atomista. Então, eu nunca vou me encontrar com a morte. E na morte não vai ter dor, porque não tem consciência, não tem sensibilidade, porque os átomos estão dispersos. Beleza, meus lindos? Fechou? Então, olhem do ladinho direito aqui, ó. Ó, o que causa angústia? É o medo dos deuses, da morte, do futuro e os problemas políticos. Então, por isso que para eles, né, para os estoicos, para, para os adeptos do cinismo e também para os epicuristas, a política não traz felicidade. Então, por isso que depende mais de uma questão introspectiva. Beleza? Susi! Então, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar dos filósofos da Idade Média. Da Idade Média. Uau, prof! Quem que nós vamos falar? Tá? Nós vamos falar agora de Platão e de Agostinho, Santo Agostinho. Senhor Platão? Platão é um filósofo antigo? Sim. Mas ele foi o grande influenciador de Santo Agostinho. Santo Agostinho, tá? Esse filósofo do início da Idade Média, ele foi influenciado pela ideia de Platão. Senhor, qual a ideia? O que o Platão pensava? Aqui, ó, né? Que existiam dois mundos, um mundo abstrato, um mundo mental e o mundo material. O mundo físico, corpóreo e o mundo intelectual. Aquilo que o Platão chamava de mundo intelectual, Santo Agostinho vai dizer que é o espírito, que é o céu. O mundo material ele vai chamar que é a terra, que são os pecados. Tá bom? Então ele vai... na realidade, o cristianismo, segundo o próprio Nietzsche vai dizer, no século XIX, o cristianismo é o quê? O platonismo para os pobres. E quem criou a teologia da Idade Média, sistematizou, foram os filósofos. Né? Mas quais deles? Os dois mais importantes são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Beleza? Santo Agostinho é um filósofo do século III depois de Cristo. Tá? Certo? Então, ele vai mostrar o quê? A mesma coisa que o Platão. Né? Então, só que o Platão dizia que a verdade era alcançada por meio do intelecto. Santo Agostinho vai dizer que a fé, o amor a Deus é que leva o homem, né, a aceitar a Deus, aceitar Jesus, é o caminho. Né? A fé, então, ilumina o homem por meio do amor a Deus para compreender as verdades divinas. Então, a razão, ela é apenas um auxiliador para a fé. A grande questão dos filósofos da Idade Média é comprovar a existência de Deus e da alma. Eles vão pegar, sobretudo, Platão e Aristóteles como um instrumento teórico para fundamentar a teoria da Idade Média. Qual é a teoria? Qual é a teoria que eles vão desenvolver? É justamente a sistematização racional do cristianismo. Tá? Eles querem provar que Deus existe. Como? De maneira racional. Quando eles conseguem comprovar isso de maneira racional, eles ganham mais adeptos. Então, ela ganha uma consistência de uma ciência, a filosofia. Tá? Ela atinge não só os cristãos por meio da fé, mas também de pessoas que são chamadas de leigas, né? Aqueles que não fazem parte da cúpula religiosa. Tá? Então, qual é o princípio básico de Santo Agostinho? Ama e faça o que quiseres. Então, o amor é o caminho que vai levar o homem para Deus. Os atos humanos serão bons ou maus, conforme for objeto do amor. Para Santo Agostinho, quando eu aceito Deus e ajo, e a minha ação é pautada no amor, Deus ilumina a minha ação. Isso é muito importante. Tá? Outra coisa aqui que é interessante a gente falar, e aqui eu já falei, né, que o Agostinho cristianizou Platão. Outra coisa muito importante, aqui, ó, ética cristã.
Ação determinada pela vontade. Ó, existe uma coisa que é a vontade de Deus, que é representada pelo bem, a submissão, o espírito e a liberdade. Caminho da salvação. Mas só para alguns escolhidos por Deus. Então, qual que é a nossa missão na Terra? Né? Depois que a gente foi expulso do jardim, a nossa missão é voltar para Deus. Qual é o caminho? O caminho é a fé. A fé vai iluminar. Quando eu aceito, o que é fé? Fé é crer sem compreender. Quando eu acredito na palavra, todo o meu intelecto vai ser guiado por Deus. Né? Só que isso é feito por meio da liberdade. Eu posso escolher esse caminho, que é o caminho de Deus, ou eu posso me distanciar. Então, o Santo Agostinho vai ter que falar o quê? Vai ter que falar sobre o livre-arbítrio. Mas aí eu pergunto para vocês, aqui, ó, Santo Agostinho. Ele foi um padre, tá? Da Igreja Católica. Tem uma das obras mais importantes, que é as Confissões, que ele mostra os podres da vida dele, né? Como todo ser humano, e é considerado santo para a Igreja Católica. E um dos doutores da Igreja Católica. Então, os principais nomes da filosofia, perceba que a filosofia está em tudo, né? Está nos maiores religiosos, está nos maiores políticos. Então, a filosofia ela perpassa todas as áreas do saber. Isso é motivo de orgulho. Então, ele era africano, tá? Ele viveu na cidade de Hipona, na África, onde era conhecido como Tagaste, joia? Então, ele criou essa teoria. Uma das obras mais importantes, o prof. já falou aqui, certo? Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o livre-arbítrio. Joia. Como entender o livre-arbítrio? Se Deus conhece todas as coisas, como eu posso entender o livre-arbítrio? E para eu dizer que tem o livre-arbítrio, eu tenho que dizer que existe o mal, né? Porque se eu posso escolher entre o bem e o mal, e se o mal existe, como que o mal pode existir se Deus existe? Então Deus é mal? O que vocês acham? Como que ele vai explicar isso? No começo, antes dele desenvolver a teoria dele, ele era maniqueísta. Ele acreditava que havia duas realidades, o bem e o mal, Yin e Yang, né? Para os orientais. Joia? Que são dois princípios antagônicos. Então, esse símbolo aqui, na minha adolescência, era muito comum, né? Antes eu não entendia. Na minha adolescência, tinha uns colarzinhos do Yin Yang, Yin Yang. Então, dentro do bem, existe um pouco do mal. E dentro do próprio mal, existe algo que é o bem. Existe algo plenamente bom, plenamente mal. O Santo Agostinho ele vai negar isso depois, que ele criou uma explicação bem interessante. Para ele, se Deus é bom, não pode caber em Deus a ideia de mal. Então, Deus não pode ter criado o mal. Mas por que tem pessoas que matam, que roubam? Por quê? Na realidade, o mal é fruto da liberdade humana. E o mal não é uma entidade, um ser que existe. O mal é a ausência de bem. Assim como a sombra não existe sem a luz. Quem é a luz? Luz é Deus. Luz é o bem. Luz é a verdade. Luz é a palavra. Luz são as escrituras. Amém? Isto. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. É o distanciamento. Quando o homem ama a si próprio. Quando o homem é egoísta. Quando o homem é motivado a agir somente pelo seu interesse, o homem se distancia de Deus, Santo Agostinho vai dizer. O caminho de Deus é o amor. E amor é doação. Amor é empatia. O que é ser cristão hoje, né? Tanta hipocrisia. Santo Agostinho pode resgatar muita coisa para nós, né? Então é isso que o Santo Agostinho vai mostrar. Ele vai mostrar que o mal não existe. Quando eu roubo, quando eu mato alguém, significa que eu me ausentei da luz. Eu estou praticando aquilo que é a ausência do bem, mas não que o mal exista. E a ausência do bem só existe porque existe a liberdade, o livre-arbítrio do homem. É isso que ele vai dizer. Então, Deus é perfeito, é imutável. O homem é imperfeito, porque eu sou carnal. Então, percebam que ele vai pegar uma característica do Platão, né? Nós estamos vivendo, então, dentro daquilo que o Platão chamava dentro da caverna. Por quê? Porque eu tenho o corpo.
O pecado, os 7 pecados capitais, se vocês verem, tem a ver com o quê? Com o pecado do corpo. A gula, desejo de comer. Desejo. Desejar é pecar. Por que Eva comeu a maçã? Ou melhor dizendo, o fruto da árvore proibida. Então, o que está mostrando? Qual que é a moral da história na Gênesis, no Antigo Testamento? Está mostrando que é o prazer que leva o homem a pecar. E o prazer é o quê? É carnal, é o mundo material, é o mundo dentro das cavernas. São os sentidos que Platão falava. É isso que o Santo Agostinho vai pegar. Vai pegar o quê? Tudo aquilo que é o mundo da caverna, é o mundo dos sentidos, é o mundo sensível, e o Santo Agostinho vai dizer que é o pecado, que é o distanciamento de Deus. Platão queria o quê? Na Idade Antiga? Queria fazer com que o homem saísse da caverna. Santo Agostinho vai querer que o homem se reencontre com Deus. Quem é Deus? É um ser abstrato, o espírito. É a perfeição. O que para Platão, aquilo que o Agostinho chama de Deus, para o Platão é o intelecto, são as ideias puras, é a verdade absoluta. As características que o Platão dá do mundo das ideias é o que o Santo Agostinho chama de Deus. É colocar na água benta o Platão. Esse é o cristianismo. É isso que o Santo Agostinho fez. A tentativa do homem aqui na Terra é voltar para Deus. Então eu tenho que pensar na minha salvação. E a salvação se dá por meio da fé, do amor, de ouvir as palavras. E a igreja é um caminho para isso. A igreja, o que é religião? Significa religare, em latim. Então a tentativa da religião é religar o homem a Deus. Ou aquilo que o Platão chamava, né? Tirar o homem da caverna e levar para o mundo das ideias. Joia! Muito bem. Então, prova da existência de Deus. Se a mente, que é imperfeita, intui verdades imutáveis, é porque existe a verdade imutável, que é Deus. Ou seja, por que Deus é perfeito? Porque eu tenho uma ideia em mim de perfeição. E essa ideia só pode vir de Deus, que é o único ser perfeito. Essa compreensão que o Santo Agostinho tem para provar que Deus existe. Então, olha que legal, uma parte bem importante sobre a teoria da iluminação de Santo Agostinho, segundo a qual possuímos as verdades eternas porque recebemos de Deus. Como o sol, Deus ilumina a razão e torna-se possível pensar o correto. Então, você pensa assim, professor, mas como que eu vou saber o caminho certo? Nós temos a razão. A razão é um instrumento que Deus nos possibilitou, deixou. E a razão faz com que a gente viva bem, por quê? Isso já prova que Deus existe. Porque existe ordem no pensamento. Essa ordem só pode vir de alguém que é perfeito. Então o mundo não pode ter vindo do caos. Porque do caos, da desordem, não pode surgir a ordem. Como dizem os ateus. Olha, professor, eu consegui uma teoria então bacana para provar que o ateísmo está errado. Não sei. Eu estou aqui dando elementos para dizer que o Santo Agostinho pensa da forma que pensa. Então, para ele, o intelecto é um guia que me leva a compreender as verdades divinas. Me conduz a viver de maneira correta. Como Deus assim o quer. Amém? Maravilha. Então, agora nós vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele é um filósofo, ó, dei uma olhadinha aqui, nasceu em 1221, século XIII, morreu em 1274. Então, já na baixa Idade Média. Santo Agostinho, filósofo da alta Idade Média, começo, tá? Eu não falei aqui um pouquinho sobre a história, né? Na realidade, o Santo Agostinho faz parte da patrística e o São Tomás de Aquino da escolástica. Patrística é a escola dos padres. Então, a escolástica é uma escola mais ligada às doutrinas da Igreja Católica. Então, se o Santo Agostinho foi influenciado por Platão, São Tomás de Aquino vai ser influenciado por quem? Por Aristóteles. A ideia do justo meio, a concepção sobre a política, sobre a teoria do conhecimento, ele vai pegar, então, São Tomás de Aquino, que também é considerado santo para a Igreja Católica,
vai pegar esses princípios e vai mesclar com o cristianismo. O que eu quero que você entenda? Praticamente todos os filósofos da Idade Média, eles relacionavam a razão com a fé. Se na Idade Antiga o que tinha valor era a razão, agora, em muitos momentos, como para Santo Agostinho, a fé era mais importante que a razão. Então, a filosofia era serva, servia, era um instrumento, era um meio para atingir um fim, que é a comprovação de Deus e da alma. São Tomás de Aquino acredita que as duas são conciliáveis. Elas não se opõem, são diferentes, mas têm o mesmo valor. Para o Santo Agostinho, a fé tem mais valor do que a razão. Beleza. Olhem lá. Aqui no meu quadro esquerdo. A filosofia aristotélica diz que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada através da ação, né? Do hábito, da ação prática. Ação esta que se dá pela prática das virtudes. Então, a felicidade é a ação da alma conforme a razão. Eu só vou ser feliz quando o meu pensamento estiver de acordo com a ação. Joia. Uma filosofia prática, da praxis. Deus é o bem objetivo, ou o fim supremo. Então, se para Aristóteles a finalidade era a felicidade, para São Tomás de Aquino, a felicidade só pode ser atingida com Deus. Deus está na finalidade da minha ação. Se eu pautar a minha vida tendo como foco Deus, eu vou ser feliz. Uma vida com Deus é uma vida feliz. Para Aristóteles, uma vida mediana, racionalizada. Então, a razão, por meio de uma mediana, do justo meio, lembram? É o que vai me levar à felicidade. Para o São Tomás de Aquino, Deus está no fim. Então, eu preciso de alguns princípios éticos. Se eu agir conforme a prudência, a justiça, temperança, a fé e a caridade, eu vou conseguir agradar a Deus, alcançar Deus e ser feliz. Tá? Então, ele vai dividir também a lei natural, lei humana e lei divina. Ele vai classificar. Tem dois tipos de virtudes. Tem as virtudes do corpo, da carne, aqui, ó, virtudes cardeais. O senhor risca para mim? Não estou enxergando. Tá bom. Ó, virtudes do corpo, prudência. Aristóteles falou disso, prof. Falou. Cadê você? Tá aqui. Ó. Ops. Eu quero riscar. Será que eu vou conseguir riscar? Vamos lá. Ó, vou colocar aqui, ó, setinho. Então, o que é a prudência? Ser prudente é você saber agir de maneira também ponderada. Né? O que é ser justo? É o mesmo princípio de justiça de Aristóteles. Né? O que eu quero que vocês entendam? Tanto a justiça, a temperança, a fortaleza, elas têm uma característica de equilíbrio. Por trás dessas ações, elas são equilibradas. A pessoa prudente, como que ela age? Ela age de maneira equilibrada. Temperança também tem a ver com tempero. Tempero bom é um tempero sempre equilibrado. E justiça também nesse sentido. Então, aqui são as virtudes do corpo, cardeais, da carne. As virtudes espirituais que agradam a Deus estão onde? Estão aqui. Né? Ó, estão aqui, ó. A fé, a esperança e a caridade. Você vai agradar a Deus quando você pratica a fé, a esperança e a caridade. Joia? Beleza, prof. Entendi. Nossa Senhora. Falta 10 minutos para esgotar o nosso tempo aqui, né? Então, eu não vou me estender muito, porque esse assunto é bem amplo, né? Eu não vou conseguir, acho, discutir as questões, meus lindos, hoje. Mas eu vou fazer o seguinte. Quero ver se na semana que vem, nós vamos discutir sociologia. Mas na outra semana, fora a semana que vem, eu quero fazer algumas questões. Se eu esquecer, me lembre. Tá bom? Mas é que tem vários conteúdos aqui. Maravilha? Então, continuando aqui, eu quero terminar falando sobre as 5 vias que o Santo Agostinho cria para explicar que Deus existe. Tem uma obra dele maravilhosa que vai explicar
que é a Suma Teológica, que vai explicar que Deus existe, por 5 argumentos racionais. E eu acho fantástico. Primeiro argumento é o primeiro motor. Então, se eu existo, se eu existo é porque eu fui movido. Então, a minha vida foi movida por alguém. Meus pais. Meus pais existem porque alguém gerou uma ação, teve um movimento que gerou a vida deles, que foram meus avós. E assim sucessivamente. Mas vai chegar uma hora que a primeira pessoa do mundo que existiu, existiu porque teve ação de algum agente. E tem que haver alguém que deu origem a esses movimentos de geração de vida que não foi gerado por ninguém. Aquilo que o Aristóteles já falava que era o primeiro motor imóvel. Ou seja, tudo que se move, se eu existo, eu fui movido por alguém. E o primeiro ser que moveu tudo isso foi Deus. Então, Deus sempre existiu. Ele não foi movido por ninguém. Por isso que ele sempre existiu. E deu origem para tudo isso que existe. Segundo argumento, meus lindos. Segundo argumento. Tá? Aqui é o terceiro, tá? Eu já vou ver onde que está o segundo. O terceiro argumento é ser necessário, ser contingente. Nós não somos seres necessários. Por quê? Porque eu não sou autossuficiente, eu não me gerei a mim mesmo. Se eu não sou necessário, existe algum ser necessário que gerou tudo isso que existe. Esse ser necessário só pode ser Deus. Olha aqui, ó, aqui embaixo. Esse ser necessário só pode ser Deus. Esse ser suficiente, que deu origem a tudo isso que existe. Certo? Então, agora o quarto e o quinto argumento são os mais importantes. Qual é? O grau de perfeição. E aí eu acho que é bem interessante, se o professor Nilson estivesse acompanhando aqui, seria bem bacana. Quando ele explica para vocês sobre a classificação dos seres, reino, filo, ordem, classe, existe o quê? Um grau de perfeição. Se eu pegar, por exemplo, de um vírus, bactéria, seres unicelulares, policelulares, e chegar até o ser humano, eu vou ver que existe uma gradação de perfeição. Nós somos muito mais perfeitos que um vírus. Se existem graus de perfeição, significa que existe um ser perfeito que é responsável por isso. E esse ser perfeito só pode ser Deus, portanto, Deus existe racionalmente. Percebam que a razão está sendo o instrumento para comprovar a existência de Deus, mano. Agora, esse argumento eu acho 10. Qual que é? A quinta via. Qual é a quinta via? Tudo no mundo existe uma ordem, existe uma inteligência. Vou dar um exemplo. O meu coração está no lugar que deveria estar. Se o meu coração estivesse embaixo e o estômago estivesse em cima da boca, eu não ia conseguir viver, ninguém ia viver. Então, se tudo que existe, a raiz é embaixo, por que a raiz é embaixo? Por que tem a gravidade que faz com que a água caia no solo e o solo absorva a água e a água penetra na raiz e a raiz absorve os nutrientes? E isso faz com que cresça, dê frutos. Perceba que existe uma ordem na natureza. Essa ordem só existe porque existe uma inteligência superior que ordenou e criou tudo isso. E esse ser só pode ser Deus. Então, portanto, não é o acaso que deu origem a tudo isso que existe, e sim a Deus. E Deus existe por quê? Por que existe Deus? Porque existe uma inteligência ordenadora. Então, meus lenços, faltou apenas um tópico aqui para eu falar para vocês, e eu já vou mostrar aqui qual que faltou. Faltou esse daqui, ó. Causa eficiente, que é a segunda prova da existência de Deus. Então, causa eficiente. Então, se eu não me gerei, se eu não me criei, eu sou efeito de uma causa. Eu sou efeito da causa do meu pai. Mas meu pai também é um efeito da causa dos seus pais. Mas se eu for radicalizando numa causa primeira, a causa que deu origem a tudo isso é Deus. Então, todos nós somos efeitos de uma causa primeira.
Então, a relação de causa e efeito, que é um princípio da física, é implantado também para compreender a existência de Deus. Amém, meus lindos? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, manda para mim ali no WhatsApp que a gente tira depois. Fechou? Façam os exercícios que na próxima aula, como não tem tanto conteúdo, a gente consegue concluir daí. Tá bom? Então, assim, o que nós vimos hoje? Nós estudamos o cinismo, cínicos, vida simples, viver com as questões estritamente essenciais para a vida. Eles zombavam as pessoas que ostentavam, viviam com base no poder, na fama, na honra, no dinheiro. Tudo aquilo que era artificial, convenções sociais, eles zombavam, que aquilo não era importante para viver. Né? No caso de Diógenes. Os céticos duvidavam de uma verdade absoluta, os estoicos acreditavam que existe uma ordem natural. Se eu compreendo as leis da natureza, eu consigo extrair princípios lógicos e por meio da lógica eu crio princípios éticos para viver. Epicuro dizia que tinha o prazer moderado e por meio do meio termo eu consigo, né, ter um prazer que me possibilite a ataraxia, que é a tranquilidade da alma. E nós fomos para a Idade Média com Santo Agostinho, que dizia que a fé ilumina o homem a buscar Deus, né, por meio do amor a Deus. Então, o amor a Deus é negar a si mesmo, negar o individualismo, o egoísmo, e aí eu vou me ausentar do mal, porque o mal não é o que? Uma entidade que existe por si só, é a ausência do bem. E Santo Agostinho, ele vai fazer a conciliação da fé e da razão, né, mesclando princípios de Aristóteles junto com os princípios cristãos. Nesse sentido, o que ele deixou de mais importante são os argumentos e as vias para comprovar a existência de Deus. Certo? Tem mais algumas coisas aqui? Tem, tá? Só que, para a gente concluir, ele vai falar também da política, tá? Que, assim como o homem deve seguir os princípios da política para ter uma ordem aqui na Terra, nós temos que seguir também os princípios de Deus, e quem ordena isso, quem é o maestro aqui na Terra, é a religião. Né? E os princípios do Estado não podem contradizer os princípios no qual Deus nos deixou por meio das Escrituras. Beleza? Eu vou mandar o slide para vocês depois. Alguém tem alguma dúvida? Temos um minutinho ainda. Não? Algumas diferenças aqui, ó. Para Santo Agostinho, a salvação ela é dada por meio da fé exclusivamente. Para São Tomás de Aquino, eu preciso de fé, mas eu preciso de boas ações. Lindos, isso está faltando muito no mundo de hoje. Tá? A ação, a prática. Olha como que ele é aristotélico. Ele não é apenas teórico, ele também é prático. Beleza, meus lindos? Um forte abraço, um forte beijo no coração de vocês. Dança! Vamos dançar! Sextou! Fique aí com o professor Jefferson, ele curta essa música do James Brown. Um abraço! Beijos! Se cuidem!